Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. Voltamos com o podcast do Edu. No podcast do Edu, você, dona de oficina. Desculpa. Um pouquinho falta de prática. Voltamos? Eu tava aqui, meu parceiro. Você que voltou. Voltamos nós dois. Então, vamos lá. Desculpa, gente. Eu me confundi que eu ainda estava na cabeça dos negócios do aquecimento da jornada. Passou a jornada. Bom, vamos lá. De novo. No podcast do Edu, falamos para você, dono de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador, né, Edu? Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui na cidade de Osasco, mas a gente está bem próximo aqui da divisa. E também criador do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficina, primeiramente, a mudar, né? Ele, que é o grande pilar aí da oficina, e também mudar a sua oficina, organizando e aumentando a lucratividade, certo? A gente já está aí com pessoas especiais aí, ó. Tem o nosso amigo aqui, ó. Faço questão, Diego Leite, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Aí tem nosso amigo da Repara Autos, que eu tive com ele nesse final de semana, na Realeza Car Service também. Sejam todos, ó, o Gui Miranda, sejam todos muito bem-vindos. Esse de Mossoró, o tempo deve estar igualzinho lá, né? Deve estar frio lá, igual tá frio aqui, né? Vamos lá, então, Edu. O frio de lá está igual daqui. E o que a gente vai falar hoje? Sobre regimento interno. Para que serve isso? Toda oficina mecânica precisa ter isso? Vamos descobrir hoje no podcast do Edu, né? Bom, antes da gente começar o bate-papo aqui, nossa, 37 graus lá em Mossoró, meu Deus. Igual aqui. Só inverte, coloca o menos praticamente. Coloca 20 graus a menos aí, aqui tá 17. Bom, mas o que o regimento interno influencia na organização e no lucro da oficina mecânica? É isso que a gente vai descobrir hoje com esse bate-papo nosso, porque tem muita influência na organização dos colaboradores, do dono de oficina e do financeiro, principalmente. Certo? Bom, Du, dito isso, vamos começar dando uma geral. O que é o regimento interno em si? Regimento interno, regulamento interno, normas internas, né? É um ponto muito importante, é um ponto fundamental que toda empresa precisa ter. Se toda empresa precisa ter, a oficina mecânica é uma empresa, precisa ter também. Tá? Isso daí, de uma certa forma, ele ajuda muito a organizar a oficina para evitar que situações internas sejam, né, colocadas como cultura. Vou falar isso, mas depois a gente comenta a respeito de cultura. Para evitar que algumas coisas dentro da oficina percam o controle. Uma maneira clássica aqui, por exemplo, você entende que um procedimento interno ele deve ser A, e o colaborador já veio de outras oficinas, né? E sempre fez do jeito B ou C, e pouco importa se você fala que é do jeito A, ele vai fazer do jeito dele, ele vai fazer da maneira como ele quer. Tem muitos pontos que eu gosto de colocar quando se fala de regulamento interno. Primeiro que foi assim, um ponto espetacular de virada de chave dentro da Tagma. Hoje, se eu tenho o time que tem, eu devo muito ao regulamento interno. E quem me ensinou acerca do regulamento interno, sem dúvida nenhuma, foi o próprio Deus que me ensinou, sendo que ele já deixa bem claro, né, através da Bíblia. A Bíblia nada mais é do que ali tem a parte, né, do regulamento interno ali, de como é que Deus quer que nós procedamos. E isso também, sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca ali dentro das nossas oficinas, isso traz um benefício enorme à organização
enorme, sem dúvida nenhuma. A saber, William, que assim, isso daí é pautado mediante, né, as leis trabalhistas, né? É lógico assim, você vai colocar dentro de um regulamento interno, o que também está dentro de leis trabalhistas. Então, assim, de uma certa forma, isso assim, como fala, E, é pautado, né, em cima, o Ministério aí do Trabalho, ele nos dá liberdade para que tenhamos, mas que tenha que ter as cláusulas certas para poder estar aplicando isso daí. isso que você falou já é bem. Esqueci de voltar às vezes no YouTube aqui. Isso que você falou, já vou até ir para esse lado aqui mesmo. Os donos de oficina, ou as pessoas no geral, né, que você falou, mas vamos para os donos de oficina mesmo, que é o nosso público-alvo aqui. Eles acabam confundindo isso. Às vezes tem dono de oficina que entende que tem que ter umas regras, regra na oficina, mas não acha que é do jeito que ele quer, não tem, não usa, quais são os parâmetros que a pessoa pode ter para ela não se confundir como regimento interno não quer dizer que seja ditadura interna. Exatamente. Isso daí, eu estou até vendo um trecho aqui que eu achei interessante, por exemplo, né? Ele tem que estar dentro ali de alguns artigos, até no artigo 444 da CLT. Então, assim, tem que estar justamente bem atento para não fazer isso que o William falou, virar, né? Infelizmente, às vezes a gente ainda tem, principalmente se tiver um perfil comportamental aí dominante, tem que tomar bastante cuidado, que é assim, né? E também ele não pode, o regulamento interno também não pode estar pautado em cima do faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso daí é extremamente importante você organizar. Por exemplo, como eu recebo muito direct, ou às vezes quando eu vou num evento ou outro, donos de oficina sempre me abordam e começam a comentar ali, e eu vejo que assim tem muitos problemas que acontecem dentro da oficina mecânica que pode ser resolvido com regulamento interno. Vamos, posso fazer uma citação aqui, William? Por exemplo, tem oficinas que assim, ele fala, meu, eu tenho problema, né, recorrente de atraso de colaborador. Tem um rapaz aqui que ele vem 1, 2, 3 dias, chega no horário, o restante chega, vamos supor, a empresa abre 8 horas, ele chega às 8h30. Né? Então, os outros 2 dias ele chega às 8h30 da manhã, 8h40, 9 horas. E eu já conversei com ele, já fiz de tudo e a pessoa não chega. Aí, às vezes, quando tem um final de semana prolongado aí, pode ter certeza que na segunda-feira ele vai chegar lá para 9, 10 horas. E eu fico assim impressionado de ver que o dono da oficina, de uma certa forma, eu falei, há quanto tempo vem acontecendo isso? E ali ele fala, não, esse colaborador está aqui há 3, 4, 5 anos. Aí eu fico extremamente assim, né, abismado. Mas como que você consegue, de uma certa forma, organizar essa parte? Ali no regulamento interno, você vai ter horário de entrada, horário de saída, horário de almoço estipulado, né, baseado em cima da quantidade de horas a ser trabalhado por um colaborador contratado. E aí o que acontece? Ali, então, aí ali tem os deveres, né, e obrigações do colaborador e tem os deveres e obrigações ali do gestor. Então, isso daí é extremamente importante. Então, por exemplo, se você... Eu vou fazer um exemplo aqui na Tagma, né? Isso daí, assim, eu não sei o que é atraso, eu não sei o que é esse tipo, porque desde que foi implantado, né, o regulamento interno aqui da Tagma, eu nunca tive problema com isso. Robertinha, eu acho que a água já está fervendo. Certo, obrigado. Eu avisei que eu já deixei a água ali esquentando para fazer um café ali. Aí chega lá na sua casa. Aí o que e é impressionante como você deixar, né, estipulado ali, mas eles não chegam no horário, não é por conta do medo,
né, do que aquilo pode acarretar para eles. Não, eles entenderam a importância. Você ter um regulamento interno significa que você tem que comunicar para o seu colaborador a importância, né, do fato. E aí, por exemplo, no caso de recorrência de atraso ali, vai ter ali algumas punições, né, que está dentro da lei que você pode. É lógico que você também tem que ter um relógio de ponto e tudo mais, mas é impressionante como, assim, donos de oficina, às vezes passa por esse problema, que aí, de uma certa forma, tendo um regulamento interno bem claro, bem tranquilo ali, vai ajudar muito ele para poder organizar a oficina e evitar esses problemas aí, ó. Ah, Pode pode falar. falar. Deixa eu O falar meu, para você que o YouTube dá uma ajeitadinha ali que tá meio torto a câmera, tá pegando alguma coisa, tá em cima do. Aí. nossa, que tá do lado do celular aqui. Aí. O nosso xará, nosso não, né, meu, né? Meu xará Eduardo, ele perguntou, um exemplo, funcionário quer fazer reparo no próprio veículo, como permitir? Aí você pode estipular uma forma, né, de uma melhor maneira para que seja. Como que eu costumo fazer? Peraí, deixa eu só melhorar essa pergunta que ele fez, então, do. Hum, Isso pode estar dentro do regimento interno ou não? Olha, isso pode estar dentro do regimento interno, né? Você pode estipular isso. Por exemplo, uma das coisas que eu também coloquei, mas eu vou responder, uma das coisas que eu coloquei é a respeito, por exemplo, de alimentação e, por exemplo, as pessoas que fumam, né? Por exemplo, eu deixei claro que, assim, ele vai ter horários, né, para que ele possa estar saindo com o tempo estipulado para que ele possa fazer o quê? Né? Fazer ali o, a utilização do cigarro dele. Né? E sempre, só que assim, só que eu reforço, porque eu lembro que antes de ter um regulamento interno, eu tive um colaborador que sempre ele fumava ali na frente, porque não é permitido fumar dentro da oficina. Ele fumava na frente, só que eu comecei a perceber que ali na sarjeta, na frente da oficina, estava ficando um monte de bituca de cigarro. E ali eu pedi para ele evitar de fazer aquilo, né, para não criar sujeira ali na frente, o que de uma certa forma, esteticamente, deixaria a oficina de forma desorganizada. E ali ele aceitou de boa, né? Mas a partir do momento que você tem um regulamento interno, você ajusta muita coisa ali. É impressionante, né? É uma ferramenta poderosa para o dono de oficina e pouco utilizada. Aí voltando, né, à pergunta do Eduardo, a questão, por exemplo, dentro do horário de trabalho você tem uma programação, né? Por exemplo, que nem no caso aqui a gente trabalha com agendamento. Então, assim, só é permitido, né, o colaborador fazer o reparo, eu permito a possibilidade dele fazer o reparo fora do horário de trabalho, deixar utilizar ferramenta, elevador ou espaço fora do horário de trabalho. Aí eu permito isso daí. Por quê? Porque dentro a gente tem um cronograma. E de uma certa forma, mas Eduardo, aqui, por exemplo, caiu um pouco o movimento, ou eu tenho uma brecha, um cliente, né, tinha um horário marcado e aí ele não veio, eu posso colocar o meu carro aqui dentro? É bem difícil acontecer isso, tá? A gente deixa bem claro. Outro ponto que eu deixo bem claro a empresa não empresta a ferramenta para o colaborador, tá? Ou às vezes levar para casa ou final de semana não é permitido isso, tá? Porque querendo ou não, às vezes a gente acaba descobrindo que tem colaboradores, eu não tenho esse problema aqui, graças a Deus, colaboradores que fazem serviço na garagem de casa, né? De uma certa forma. Então, assim, o regulamento interno também lá estipula, né, o bom aproveitamento dele nos horários que ele tem de descanso para que ele possa estar apto para estar executando o serviço com excelência no período proposto, no período combinado ou contratado, para que ele possa. Então, se de uma certa forma ele deve estar utilizando um horário fora, isso daí pode prejudicar o rendimento dele
dentro da empresa, então tem que estar bem atento em relação a isso. Mas fazendo ali o descritivo, o regulamento interno, e você entregando para um advogado e ele fazendo ali a leitura, já ajuda muito, né, para evitar problemas judiciais também. Mas eu considero assim, William, é um negócio impressionante o que acontece quando você tem um regulamento interno, né? Daqui a pouco eu vou contar uma história, não sei se você tem uma pergunta para fazer aí, eu vou contar uma história, quando foi a virada de chave aqui na Tagma, que a gente aplicou o regulamento interno. Isso. Essa parte aí, o que que acontece, William? Tá bom. Eu estava no mudo aqui no YouTube, voltando aqui. Deixa eu arrumar até a pergunta que eu mesmo me confundi aqui. Quando você tem um regimento interno, o colaborador ele precisa assinar esse regimento interno? Como que funciona essa parte para ele estar ciente do que são as regras da empresa? Bom, então vamos lá, William. Isso daí, por exemplo, eu vou só abrir um ponto especial aqui antes. Por exemplo, quando você vai fazer uma contratação de um colaborador novo, é necessário que o dono da oficina ele preste bastante atenção para ele poder fazer a escolha da maneira adequada, tá? Não contrate ali pela necessidade da rapidez, da urgência. Tira um tempo, conversa direitinho, né? Porque assim, o regulamento interno, ele deixa bem claro, William, que na maioria das vezes aí uma porcentagem muito alta você contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental dele, né? Pelas atitudes dele no ambiente de trabalho. Quantos colaboradores já passaram não só pela Tagma, mas por outras oficinas, que ele foi contratado porque assim ele sabia fazer um motor, sabia fazer um câmbio, uma suspensão, dava um diagnóstico, mas o comportamento dele no ambiente de trabalho era totalmente assim, ele era, vamos supor, de uma certa forma, uma pessoa que afrontava o dono da oficina, né? Às vezes recebia uma ordem para executar um serviço, ele ia lá e fazia outro, né? Ele começava a agir da maneira como ele bem entendesse. Por quê? Porque a vida inteira ele trabalhou daquele jeito, então ele vai fazer dessa forma. E aí o que, que acontece? Você acaba não aceitando aquilo e você acaba demitindo ele não por conta da parte técnica, mas por conta da atitude, né? Do posicionamento dele na hora do trabalho. Então, sempre que é feito, eu vou só fazer um negócio, o nosso amigo do Repara Autos, ele fez, eu não sei se é uma pergunta, né? Qualquer coisa, só dá um toque de novo aí no chat a respeito desse como que ele colocou aqui, ó, instaurado um regulamento interno, aí o colaborador aí não tem a continuação só para a gente poder de uma certa forma ajudar a esclarecer. Então, né, o Edu perguntando se eu vou responder essa daí também, Edu. Então, como a gente estava falando, então você tem um tempo certinho ali, né, para você fazer a entrevista com o colaborador, porque se você tiver uma lista de perguntas, de uma certa forma, você já vai evitar até dor de cabeça para você, perda de tempo de você fazer a integração do novo colaborador e questão de 1 a 2 semanas você já ter que dispensar ele. Então, assim, feito num procedimento, né, com mais calma, tranquilidade, já te evita uma grande dor de cabeça. Então, aí no caso, aqui na Tagma, como que nós fazemos? A integração do colaborador,
além dele passar por os pontos ali do qual é como se fosse uma pré-entrevista para a gente já saber algumas coisas dele, aí automaticamente a gente já entende, porque ali através daquelas perguntas ele nem chega para sentar comigo. Ali ele já praticamente, por exemplo, tem algumas coisas que assim, né, o colaborador que vai trabalhar aqui, ele precisa ter habilitação. Então, se ele não tem habilitação, ele praticamente ele já é descartado. Meu, mas é um excelente profissional isso aqui. Não tem lógica, né? Um profissional na área da reparação automotiva, ele saber de carro, fazer manutenção em carro e ele não ter, né, uma habilitação. Isso impede ele de fazer um teste. Por exemplo, ele dirigir não significa que ele seja autorizado a conduzir um veículo automotivo. Então, é totalmente diferente. Um imprevisto acontece, é um problema imenso para a empresa. Então, assim, na TAG, no regulamento interno, é descrito o seguinte: a pessoa não tem habilitação, ela não trabalha aqui na TAG. Então, aí, voltando, né, ao ponto que eu estava comentando, o que é feito? Quando a gente vai fazer a integração, ele praticamente fica aí quase que um dia inteiro lendo o regulamento interno, fazendo anotações se ele tiver alguma dúvida. Tem alguns vídeos que ele precisa assistir. Ele vai passar, né, por alguns setores, ele vai ouvir algumas coisas a respeito da cultura da Tagma para ele ser. No final de tudo isso, a gente pergunta se ele concorda, né, se tem alguma ressalva, alguma anotação, alguma dúvida, e ali, se a pessoa tem a dúvida, ela põe ali, a gente esclarece, e aí eu falo: você entendeu realmente os pontos que a gente colocou aqui? Porque é no dia a dia que a gente vai ver se você compreendeu. Não, compreendi perfeitamente. Aí você vai lá e pede para ele assinar, né? Ele assina, porque na situação que ele, tipo assim, se ele vier a descumprir alguma coisa, a gente já mostra ali, ó, você leu, compreendeu, assinou. Então, esse daqui é um ponto muito importante. Então, assim, já teve, né, situação de colaborador que estava no período de experiência, ele infringiu uma lei ali, né, uma norma da Tagma, e ali eu fiz assim, eu só mostrei o papel assinado por ele, o ponto onde foi feito. Aí ele falou assim: ah, mas aí não dá para fazer dessa forma. Aí eu falei: então, já que não dá, você já sabe o que que a gente já deve fazer. Estendi a mão, muito obrigado pelo período que você esteve aqui, e aí não tem problema nenhum para que a gente possa. Então, assim, é lido, é compreendido, é assinado e o mais importante, né, é aplicado. Vamos lá. Tô lendo aqui a mensagem do amigo da Repara Autos aqui. Eu vou falar antes o do Eduardo, né, que ele perguntou um pouquinho antes aqui, se o sindicato pode interferir no regulamento interno. Então, aí é o seguinte, Edu, você fez o regulamento interno, você passou por uma advogada, né, no caso, provavelmente ela vai entender da parte trabalhista, ela já vai deixar bem claro ali. Então, se o sindicato tentar interferir em alguma coisa, está pautado em cima da lei por um advogado, então isso daí dificilmente ele não vai poder. Muito difícil, né? O sindicato, de uma certa forma, interferir nisso daí, mas muito boa pergunta. Então, assim, o interessante é sempre você passar esse regulamento interno para um advogado e ali ele vai ler e vai te instruir, né? Por exemplo, advogado. Nós temos uma advogada contratada aqui na Tagma. Nossa, vocês pagam uma mensalidade para o advogado? Nós pagamos. E vocês utilizam muito? Não. Mas ela já me ajudou na elaboração de contratos, né? Não só da empresa, mas algumas coisas particulares. A advogada não está aqui só para, como fala, para nos ajudar a defender, né? Em caso de sermos processados ou por um colaborador ou por um cliente. Graças a Deus, nem de um nem de outro a gente teve nenhum tipo de problema relacionado a isso, porque sempre a gente trabalhou de uma forma muito justa, mesmo numa situação. Olha só como é importante, né? O regulamento interno, você pelo menos ter uma instrução do advogado. Teve uma situação aqui na Tagma que um colaborador ele retirou um defletor, né,
de um Ford Fiesta, e ele colocou dentro do tambor ali de sucata. E assim, sempre, de vez em quando, sempre eu dou uma passeada ali no pátio, eu vou olhar como que estão as ferramentas, conferir algumas coisas, e outras, assim, às vezes é o próprio Deus que me incomoda para ir num determinado ponto da oficina. E eu, do nada, eu peguei um negócio e fui levar dentro do tambor. Quando eu vi lá dentro do tambor, eu vi aquele defletor. Eu falei, peraí, o que isso está fazendo aqui se a gente não trocou nenhum defletor? Só podia estar ali se a gente substituísse. Eu peguei o defletor, né? Aí perguntei para a Luana qual era o colaborador que tinha executado o serviço no Fiesta, porque eu lembro desse Fiesta dentro do cronograma da Tagma. E ali eu vi quem foi, aí cheguei até o colaborador e falei, ó, eu estou vendo que foi retirada uma peça do veículo. O que aconteceu? Aí ele falou, estava difícil de encaixar e eu estava com a cabeça quente, achei melhor não colocar, isso daí não serve para nada. Eu falei, então tudo bem. Ouvi ali o que ele disse, conversei ali na hora, entrei em contato com a advogada, ela falou da desídia, né? Para muitos que não sabem o que é desídia, né? Desídia é passiva de justa causa, é quando, por exemplo, eu imaginava que justa causa, por isso que o conhecimento ele é muito importante. Eu achava que justa causa era baseado em cima de uma discussão, de uma briga, né, de algo mais grave, roubo, né? Então, algumas coisas assim, não, a desídia simplesmente, por exemplo, um procedimento inadequado, não permitido nem pela empresa e muito menos pelo cliente, é passivo de desídia. Então, é passivo de justa causa. Então, o que ele fez? Ele retirou uma peça do carro, que faz parte, foi estudado tudo certinho por um engenheiro, para que aquilo estivesse ali, e sem autorização da empresa, e do cliente foi retirado, então era passivo de desídia. Ele simplesmente, o advogado falou, pode dispensar esse colaborador por justa causa. E ali, né, para não agir com a injustiça, pelo menos que a gente entende acerca do que é a vontade de Deus, mas pautado na lei, eu poderia dispensar ele por justa causa. Mas ali, pelo fato dele já ter prestado um bom serviço à empresa, eu conversei com ele, expliquei, não ia ser permitida a permanência dele na Tagma, então eu estava desligando ele, mas que eu não ia mandar por justa causa, e nós fizemos um acordo. E ali ele aceitou o acordo, a gente, né, pagou ali os direitos corretos para ele e saiu tranquilamente, sem problema nenhum, e eu deixei os outros colaboradores cientes desse ponto que eu mesmo não tinha conhecimento. Então você vê a importância disso, né, o respaldo tanto para o colaborador quanto para o dono da oficina acerca disso. O fato de não ter permanecido com ele, eu poderia, de uma certa forma, usar algum argumento. Meu Deus, eu vou mandar ele embora, vou ficar sem um colaborador, estou cheio de serviço, isso vai, de uma certa forma, me prejudicar, né? Mas se você deixa esse colaborador dessa forma dentro da sua empresa, de uma certa forma, vai ser um condutor de outros problemas que pode passar a acontecer dentro da empresa, e aí se torna meio que difícil, porque aí você fala, peraí, mas você está cobrando isso de mim, mas ele fez a mesma coisa, né? Isso daí, então, isso é o regulamento interno, você colocar isso, é o que deixa a oficina organizada e evita. Vai ter situações que nós, dono de oficina, a gente vai ter que ser muito claro e direto, né? Até para controle, né, do próprio ambiente dentro da oficina. Agora eu vou ler aqui a pergunta do meu amigo da Repara Autos. Vamos lá. Instaurado. Oi. Basicamente, eu acho que você já respondeu, mas, Então, vamos mas, lá. mas vamos ler, vamos ler. Né, instaurado o regulamento interno, o colaborador será confrontado, né? Aí sempre haverá aqueles que resistem a mudanças, né? Atrapalham a equipe, sendo esse um colaborador antigo, mas de boa produtividade. Ó, vamos lá. Aqui até mais, tem a parte 2 aqui. Continuando. Ao final, pela resistência desse colaborador, o caso será demitido. Portanto, na mudança, pode-se perder bons funcionários, né? Então, vamos lá. Ó, já entrou o Camilo aí, né? Camilo, ô fera! Muito bem. Então, vamos lá. Uma parte eu já respondi. Uma coisa é certa, né? Se existe ali leis e regras, são para serem cumpridas.
Então, por exemplo, a questão da resistência, né? Isso daí ele é conversado, por isso que eu falo, a comunicação disso, ela é extremamente importante. Vamos imaginar, né, que aí no caso do Repara Autos, eu instalei isso daqui, mas eu já tinha colaboradores aqui já de muito tempo e a gente colocou. Então, é necessário comunicar e explicar o porquê que está sendo colocado, né, um regulamento interno. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você estipula, né, esse ponto e que, assim, de uma certa forma, deixar bem claro. A questão da resistência, né, isso daí, assim, aí precisa entender se a resistência ela está vindo por conta de não ter compreendido o regulamento interno ou se isso é uma crença que a pessoa tem, um hábito que a pessoa tem. Se é um hábito que a pessoa tem, uma crença, e você explicar o motivo de ter que, de uma certa forma, mudar a atitude e persistindo a resistência, infelizmente, a melhor forma, porque aí senão você vai ter que adaptar um regulamento interno baseado em cima de um colaborador, tipo, você vai adaptar a empresa baseado em cima do posicionamento de uma pessoa, de um colaborador, isso daí aí não vai existir, então infelizmente vai ser necessário aí haver o desligamento. Eduardo, mas é a pessoa que mais produzia isso ou aquilo, mas aí não está tendo um bom ambiente, né? Não está tendo. E há saber que às vezes a questão do regulamento interno corre um risco, às vezes até de colocar para fora o próprio dono da oficina. Sabia disso? Porque se ele tiver um comportamento errado, uma atitude errada, e ele não for o principal defensor, né, das regras a serem estipuladas ali dentro da empresa dele, né? Steve Jobs não foi colocado para fora da Apple. Por quê? Né? Exatamente, ele foi mandado embora, simplesmente ele foi desligado da empresa. Então, assim, você vê a importância, né, que é um regulamento interno aí e que traz muito, né? O regulamento interno, ele pode ser pautado, sim, no coração, pelo menos o da TAG, é pautado no coração. Tem tópicos aqui que eu coloco que é do fundo da alma e vai estar ligado com o quê? Com missão, visão e valor, né? Com ali, né, os pontos que a gente considera, né, muito importante. Ó. CNPJ não tem coração, infelizmente é a regra do jogo. Esse CNPJ não tem coração é uma frase, né, de uma pessoa muito conhecida aí no mercado que também fala sobre gestão. Eu sou contra esse posicionamento, tá? Eu sou contra esse posicionamento. Depois, numa outra live, eu explico o porquê disso daqui. E assim, depois que eu aprendi isso, isso daqui fez uma diferença muito grande. Já tem o nosso amigo. Oi. Aproveitando até esse insumo do seu xará lá de Petrolina, né? O xará da Califórnia Automática de Petrolina, né? Isso, ele é lá de Petrolina. Ó, Aproveitar esse insumo dele, acho que eu vou fazer a pergunta que já vai responder as duas, ó. Você falou que CNPJ tem coração sim, porque você vai contra essa expressão que CNPJ não tem coração. eu não falei que tem coração, né? Mas por isso que eu ia deixar, eu ia explicar. Vou só aproveitar um pouquinho e falar assim, aonde que você vê, ó, que os donos de oficina, quando tentam implementar um regulamento interno, mais erram? Aonde? Às vezes de uma certa forma querer abrir brechas para que algumas coisas sejam permitidas dentro da empresa por conta de um colaborador. Às vezes ou por conta dele ser um colaborador mais antigo, ou às vezes por uma certa deficiência até da própria parte dele. Ele quer organizar, sabe aquele negócio que eu falei, do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então isso daí, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos pontos aí que os donos de oficinas erram, né? Tem um outro erro que é de não ter um regulamento interno, né? Um grande erro não ter. Ele pode ser simples, ele pode ser uma folhinha. Você pode escrever ali, né, as 10 leis, né, da TAGMA, as 10 leis da Repara Alta, as 10 leis ali. Então, você pode colocar ali um tópico, começa com um tópico simples, né? Começa com uma listinha, depois você vai
reformulando. Ali na Mecânica da Mente, né, no programa da Mecânica da Mente, a gente ensina, além de ter de exemplo, a gente ensina como você elaborar, né, um regulamento interno, por quê, né, disso daí é pautado em cima, né, ali do início, né, da criação do mundo. Eu falo um tópico bem bacana ali, ó. Nosso amigo, lembra que a gente conversou de chamar ele de Dias, né? O final ali é Eulis Dias, é o Dias. Um colaborador pegou uma bala dentro do carro. Peguei na hora e aí ele falou comigo, ué, uma bala nem vai sentir falta. Aí eu falei, quem pega uma bala, pega duas. Numa situação dessa, né, é roubo, né? Com o regulamento interno, você está totalmente protegido disso, você não ia ter esse caso. Então, ó, por exemplo, no regulamento interno você pode colocar, né, que você não pode, de uma certa forma, né, mexer em nenhum pertence dentro do veículo do carro, porque isso pode ser passivo, né, de justa causa ou de ser mandado embora. Então, ali no regulamento interno você pode colocar isso daí que ele falou. Meu, acontece muito, né? O cliente, pela confiança que ele tem em nós, deixa ali o carro com diversos pertences dentro do carro, né? Às vezes até de valor altíssimo, por exemplo, dependendo do carro que você pegar, você pode pegar um óculos escuro ali que tem um determinado valor. Já vi situações de deixar celular, de deixar relógio, né, dentro do carro. Então, assim, perfume, né, creme, diversos pertences dentro do carro ali. E assim, eu trabalho com um lava rápido, que por incrível que pareça, eu nunca tive problema. A única coisa que a gente faz é assim, por exemplo, se eu vejo um óculos escuro, tem a caixinha, eu guardo, aí eu coloco na recepção, né? Tem uma sacolinha que às vezes a gente coloca alguns pertences dentro, lacra ele. O carro vai para o lava rápido, quando volta a gente coloca dentro e avisa para o cliente, ó, aqui eu coloquei isso, assim assado, né? Se o carro tem muita coisa dentro do carro, a gente costuma colocar em algumas sacolinhas, mesmo que a gente ache que é lixo aquilo, é um papel, mas a gente guarda e aí deixa como responsabilidade do cliente, se ele vai querer jogar fora ou se ele vai permanecer com aquele papel. Então, assim, né, pegar um pertence dentro do carro, mesmo que seja uma bala, né, já começa a demonstrar algo que pode ser. Lembra que eu falei? Contrata-se pela competência técnica e demite-se pela comportamental. Por exemplo, isso aí pode ser um comportamento inadequado que o colaborador pode ter. Então, aí é bem clássico, né? Se você pega uma, pega duas. Se você pega uma bala, ele pode pegar alguma outra coisa, né, dentro da própria oficina, né? O... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente ir para o encerramento, porque eu já preciso descer ali para tomar café com o time, né? Isso daí é extremamente importante, ó. Se ninguém está acompanhando tiver, eu tenho só mais um. Ah, o Márcio entrou aí para estar junto aí do programa da Mecânica da Mente. Ele entrou nos acréscimos, né, do segundo tempo. É uma pessoa que a gente já vem tendo um contato com ele, eu tenho um carinho por ele, né? Porque eu já fiz um bate-papo com ele, eu lembro muito bem da conversa que eu tive com ele. Inclusive, eu ainda preciso até saber se ele ainda faz um trabalho social muito bacana na cidade dele, se ele ainda fizer, né? É um negócio extremamente. Então, quem faz isso é porque tem um coração muito grande. E ele foi ali, eu mandei uma mensagem para ele, ele falou: não, Du, realmente eu preciso cair para dentro. E aí já está lá, e sem dúvida nenhuma já está já tá ali, sem dúvida nenhuma, dentro do grupo. Já passei a missão para ele, né? Sempre que entra. Então, vamos que vamos, né? Olha lá, ó, o Du também está falando, né? Conector, né, da Duster, fica ali da linha Renault, né? Fica dentro do porta-luvas. Então, às vezes é necessário você ter uma caixinha ali, né? Uma caixinha pequena do qual você tira os pertences, né? E coloca ali dentro. Então, vamos que vamos. Ó, ele está falando que lá em Petrolina hoje é feriado, se quiser ir até o meio-dia, né? Então pode ir. Aí, vamos fazer o seguinte, hein, ó. Então, se hoje é feriado aí, já dá para a gente terminar a live e você, caso você não tenha, né, o regulamento interno, já dá para ir escrevendo aí já, fazendo o regulamento interno, porque logo você já vai ter pessoas para te auxiliar aí, porque grandes coisas Deus vai fazer dentro da sua oficina, né? Então, vamos Eu que ia vamos. até falar, também não dá para ir até o meio-dia, porque eu tenho que fazer o onboarding de alguns alunos ainda, então.
Então já está agendado para fazer isso. Recebeu, exatamente. Muito Ó, bem. para gente encerrar, coisa rápida, acho que isso aqui vai ser papum. Uma vez escrito o regulamento. Ih, acho que você está com um pouquinho de retorno aí. Uma vez escrito o regulamento interno, você nunca mais vai olhar para ele? Ou de quanto em quanto tempo, então, você deve olhar para o regulamento interno? Um tempo para você rever, não precisa ser, não existe uma regra para isso. É interessante, por exemplo, eu cheguei num ponto de ter um regulamento interno monstruoso. Aí o que eu fiz? Eu otimizei mais isso, porque tinha algumas coisas ali que eu não achei interessante ter. Por quê? Porque já praticamente já estava fazendo parte da cultura da oficina, fiz alguns ajustes ali, mas é interessante sempre estar revendo. Aquele que fez um simplesinho, né, com os 10 mandamentos ali, você poder aumentar isso, ajustar mais, ou se tiver muito longo, você fazer um ajuste e diminuir isso daí. O Márcio já complementou aí o que eu tinha falado. Tá vendo, Márcio, como eu lembro da nossa conversa que a gente teve há meses? Para falar a verdade, se marcar, acho que foi até o ano passado que a gente conversou. Mas é isso daí. A única coisa que eu tenho para finalizar aqui também é o que? Vale muito a pena, dono de oficina, ter um regulamento interno, porque isso daí, de uma certa forma, organiza, né? Sem dúvida nenhuma, eu ia contar, né, a história de como foi que foi a virada de chave, mas a gente vai conseguir fazer isso num próximo podcast que a gente vai fazer aí, que é uma história bem bacana. Eu prometo que eu vou contar isso daí. A gente só não pode aumentar muito o nosso prazo, porque o nosso dia já está começando aí. Eu não gosto de faltar no ritual de tomar café junto com o time aí, que é extremamente importante, né? Então, qual que é a reflexão final, a frase? Na verdade, essa organização do ser humano, vamos colocar também da empresa, é algo indispensável para o sucesso de qualquer projeto. Então, a organização, né, o regulamento interno ajuda a organizar. Então, né, a organização da empresa é algo indispensável para o sucesso de qualquer projeto. Então, sem dúvida nenhuma, vai poder aí agregar muito isso daí, ó. Então, opa, cadê? Então, acho que eu só tenho a agradecer ao Eduardo por essa semana que a gente passou. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente. Voltamos à programação original. Exatamente. A turma mecânica da mente encerrou agora as inscrições. Vamos cuidar dos alunos dessa turma. E para quem não caiu para dentro ainda, a gente vai estar aqui, ó, toda terça e quinta, a partir das 7h15 da manhã. Conteúdo gratuito para vocês aí. Para vocês que querem organizar sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. É isso daí. Só para finalizar, se Deus é um Deus de organização, quem gosta de desorganização é o inimigo. Então, qual é o lado que você quer estar? Do lado de Deus ou do lado do inimigo? E assim, a gente encerra aí, né, o nosso bate-papo de hoje. Até semana que vem, na terça-feira. Fiquem com Deus e um excelente dia para todos vocês. Fechou? Um abraço. Valeu, Edu. Valeu, Márcio. Até mais para Corre, Edu, que o café tá esfriando já. Falou. Tchau. Valeu.